Boa noite. Dando continuidade ao nosso último encontro, cá estou eu para conversar mais um pouco com vocês, falando da minha história. Boa noite. Quem está entrando? Fernando, Mod Daniele. Olá. Eu hoje não posso deixar de dar início a este encontro aplaudindo, parabenizando a ciência. A ciência, os cientistas, os pesquisadores estudiosos que estão há muito trabalhando, lutando, pesquisando, estudando para trazer-nos soluções para esta pandemia que estamos enfrentando. Os parabéns ao SUS, os parabéns ao Butantan, parabéns a todos aqueles que se dedicaram para começar a nos trazer coisas boas para a nossa vida. Boa noite a quem está entrando. Heloísa, Fernando, oi. Bom, Ana, boa noite. Boa noite. Rodrigo, oi, Digão. Muito bem, eu hoje resolvi fazer um apanhado que fica entre dois períodos muito importantes da minha vida. Fica entre 74 e 83. Entre o acidente que eu sofri caindo na hora do ensaio do XPTO, da Angel, e o acidente que eu sofri sendo atacada pelo cão, quando eu estava com o Novo Balé da Juventude no Rio Grande do Sul. Foram 9 anos. E nesse período de 9 anos, muitas coisas aconteceram. Foi um período efervescente, digamos assim, de realizações, de coisas, de fatos interessantes, de vivências muito intensas. Então eu resolvi dar uma pincelada nesse período de 9 anos, hoje. Começar com isso, né? Quero ver se eu consigo chegar até o final. Bom, não vou falar nada. Eu começo a dizer que eu quero ver se eu vou chegar e eu acabo não chegando em lugar nenhum mesmo. Mas, enfim, nesse período muitas coisas aconteceram. Movida pela ruptura de um sonho, de uma ideia que eu estava construindo, porque quando eu voltei do México, a minha ideia era ficar um período e retornar para me encontrar com o Job Sanders no Netherlands Dance Theatre. E com o fato que ocorreu, eu precisei mudar os sonhos. E uma das coisas que eu comecei a fazer, eu comecei a criar coreografias. Foi um período bem fértil de coreografias. E aí teve o caleidoscópio que eu montei todos com os meus alunos da Academia de Balé Tatiana Leskova. Eu criei o grupo Dancor, Dança Coração. E com esse grupo comecei a fazer coreografias para ópera, grupos de ópera que cantavam e que tinha Orfeu e Eurídice, Mefistófeles, foram várias óperas
que foram sendo montadas e eu levava o meu grupo da Ancor para se apresentar. Nesse grupo da Ancor, dançava, dentre as outras pessoas, a Fernanda Abreu, que hoje é a garota sangue bom, a Cristina, que hoje é a Cris Amadeu, uma atriz maravilhosa, que abrilhanta o nosso cinema, o nosso teatro. E Carla Vilela, Ana Cláudia, que hoje é Ana Lavaquiel, fazendo uma carreira brilhante, enfim. Eu tinha esse grupo da Ancor, que foi o primeiro que eu criei. O Caleidoscópio foi uma coreografia que eu levei para o Festival Internacional de Dança Contemporânea na Bahia, Salvador, e que ganhou o Hors Concours. E com essa coreografia eu apresentei o grupo foi se apresentar no teatro ali do BNH, no Rio de Janeiro. Bom, logo depois fui percorrendo uma série de coisas, fazendo muitos trabalhos. Participei do Dança Câmara Rio, e no Dança Câmara Rio montei, junto com outros coreógrafos, o espetáculo Carioca. Nesse espetáculo Carioca participou o Vandilson, que foi o bailarino que estava dançando comigo no XPTO, junto com o Carlos. E eu fiz uma coreografia que eu gostei muito com o André Vidal, com a música cantada pela Elis Regina, Atrás da Porta, que foi um trabalho que também chamou bastante atenção. Esse espetáculo foi um espetáculo muito bonito, que a gente percorreu alguns teatros, Circo Voador e outras coisas mais. E minha filha nasceu em 1982, então eu tinha meus 2 filhos, né? Vitor em 77, Roberta em 82. Roberta nasceu no auge da coreografia do Noivado, que eu já comentei sobre ele aqui, e ela nasceu, quando eu estava grávida de 7 meses, eu estava finalizando a coreografia do Noivado. E essa coreografia que me deu tanta alegria, que eu já comentei, né, sobre ela aqui. Então eu comecei ainda na Academia Tatiana Lescova, dando as aulas, ensaiando, coreografando, só que com 2 filhos, morando em Copacabana, começou a ficar difícil. Começou a ficar muito difícil, porque eu saía para trabalhar e eles ficavam com a minha mãe, com a minha tia. Vitor, desde cedo, foi para a escola, que ele já coloquei ele no colégio para ele poder ter movimento, fazer as coisas. E Orfeu e Eurídice, Paola lembrou, sim. E eu comecei a ficar muito aflita com a situação deles não terem condições de se locomoverem, se movimentarem, e surgiu a oportunidade de comprar um apartamento para nós. Só que não poderia ser ali onde a gente morava. Então, tudo isso foi juntando e acabamos comprando um apartamento em Niterói, e eu então comecei a me deslocar, né? A ir morar em Niterói. Fui para lá, vim para cá, fui para lá, vim para cá. Ainda procurei conciliar, morar em Niterói, trabalhar no Rio, mas Roberta pequena e Vitor também ainda, né, numa idade que precisava muito da minha presença, e muito cansativo, até que eu recebi uma proposta do Grupo Clama, direção de Cláudia Araújo, para trabalhar com um grupo dela, que era um grupo formado por
por alunas da escola dela, né? Então eu comuniquei a dona Tânia que eu ia me mudar de vez para Niterói e que então eu ia sair da academia. Eu achei, procurando as coisas, eu achei uma carta que eu escrevi para os meus alunos, amigos, colegas da academia, e não vou ler a carta toda, não, mas eu fiquei muito emocionada quando eu achei essa carta, datada de 28 de março de 1985, que foi exatamente o início do ano letivo de 85, que eu estava saindo da escola. Eu passei todo o ano de 84 preparando pessoas para ficarem no meu lugar. Eu acho que dona Tânia não acreditava muito que eu ia sair. Toda vez que eu falava para ela que eu ia sair, ela não acreditava muito, não. Inclusive, um pouquinho antes de eu falar que eu ia morar em Niterói e ia ficar por lá, ela tinha me convidado para ir com ela para New York, para o New York City Ballet como assistente dela. Mas eu não ia deixar meus filhos no Brasil para ir trabalhar em Nova York. E eu até perguntei para ela, dá para levar os dois? Se der para levar os dois, eu vou, senão não vou, não. E ela não acreditava, a Paula falou, não acreditava mesmo. E eu dizia, dona Tânia, eu estou me disponibilizando a fazer o que a senhora quiser, para preparar quem a senhora quiser, como a senhora quiser. Tem um ano pela frente, porque eu só vou embora para o ano que vem. Para o ano que vem não conta mais comigo, não põe mais meu nome na lista de professores, porque eu não vou mais estar aqui, eu vou para Niterói. Mas foi muito difícil, ela não queria acreditar, não. Mas, enfim, eu achei essa carta e ela começa assim: hoje entrarei nesse estúdio para dar as aulas de minha despedida. Foram as últimas aulas que eu dei na academia. Pensando nisso, resolvi lhes escrever umas linhas a fim de lhes explicar o porquê da minha partida. Acho que lhes devo muito mais do que explicações, pois com vocês vivi alguns anos de minha vida partilhando alegrias e tristezas, tendo sempre recebido carinho e amizade nas horas que precisei. Aqui desenvolvi-me como bailarina, aqui aprendi a ser professora. Fiz amigos, vi alunas que de meninas se transformaram em moças, prestes a desabrocharem mulher. Vivi 12 anos ministrando e 10 anos aprendendo. Por todos esses anos, pela dedicação que sempre depositei em meu trabalho e pelo amor que tenho por esse estúdio, resolvi escrever esta carta. A vida nos prega peças e foi ela que me levou para caminhos desconhecidos, abrindo-me portas por onde nunca imaginei entrar. E aí eu vou por aí afora, eu falo do convite da Cláudia Araújo, falo que eu estou indo para Niterói e termino com um grande e forte abraço em todos vocês. Preparo-me para mais um passo. Que o impulso seja dado com um grande demi-plié. Querida dona Tânia, depois de tantos anos de trabalho em comum, acredito que tenha nascido entre nós fortes laços de amizade. Espero que estes não se afrouxem nunca e que a senhora acredite fortemente no meu amor, estima e admiração. Sempre. Não, os laços não se afrouxaram.
sempre da maneira peculiar da Dona Tânia. Ela sempre esteve comigo, sempre esteve presente e sempre esteve me dando puxões de orelha. E aí eu fui para o Grupo Clama, e lá no Grupo Clama comecei a coreografar e convidei essa moça que está aí, que entrou ainda há pouco, Dona Paola, para dançar uma coreografia do Luiz Arrieta chamado Paisagens com Gaivotas. Esse trabalho do Arrieta foi um trabalho muito bonito, que me deu muito aprendizado, muito aprendizado. Eu posso dizer que Roberta cresceu deitadinha no bebê conforto, nos ensaios de Paisagens com Gaivota, que eu levava ela comigo. Ela já foi crescendo, abrindo as asas para voar. Foi um trabalho que me gratificou muito. Eu tinha uma admiração, tenho uma admiração muito grande pelo Arrieta, pelo Luiz Arrieta. Na época, nós trocávamos bastante figurinha lá na academia da Tânia, ele fazia aula. Deixa eu ver o que é isso aqui. Alguém pediu para entrar. Minha filhinha. Bom, filhinha, imagina, uma mulherona já. Na verdade, quando eu chamei a Paola para ir para Niterói, tinha um objetivo maior. Ela estava querendo ir para a escola da Rosella Hightower. E eu falei para ela, antes de você ir para o outro lado, você vai só atravessar a poça d'água. Você vai atravessar a poça d'água e vai dançar em Niterói, porque vai começar a sair daquele movimento ali, né? Casa da mamãe, academia, era tudo muito pertinho. Falei, não, vamos, que aí você vai conhecer um ambiente diferente, meninas diferentes, né? Começar a amadurecer um pouco mais emocional. Mas voltando, a Cláudia queria muito que a Rita montasse Paisagens com Gaivota. Ela me chamou porque ele exigiu, ele falou, eu monto Paisagens com Gaivota se a Moema for a ensaiadora. Então eu fui para lá, dava aula, era maître do Grupo Clama e coreógrafa, montei algumas coreografias, brincadeira, que foi uma coreografia bem brasileira também. Eu sempre gostei de trazer músicas brasileiras pro palco, né? E aí montei junto com a Rieta Paisagens com Gaivota, que foi uma coisa muito linda. Também dei aulas no Estúdio 115. E no Estúdio 115, que era da Lúcia Pinagel, eu conheci duas moças, Patrícia Castanheira e Juliana Galindo, que faziam aula com as outras turmas, e só que elas começaram a querer mais do que aquilo, né? Que eu dava ali com aquelas aulas, e elas queriam mais. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Essas meninas querem, eu não tenho como. E nesse meio tempo surgiram alguns problemas. Eu saí do Grupo Clama e saí do Estúdio 115. E aí eu fui falar para as meninas que eu não tinha condição de dar aula para elas, quando surgiu então a possibilidade de eu dar aula em uma sala que ficava em frente ao Colégio Salesiano. Era uma sala. E o Colégio Salesiano não cobrava. Então eu comecei a desenvolver um trabalho com essas duas e criei um grupo, chamei o grupo de Reticências. Esse grupo Reticências, porque Reticências? 3 pontos, eu e as duas, né? E eu então comecei a fazer um trabalho, porque a Juliana queria fazer prova para o corpo de baile do balé da cidade de Niterói.
A Patrícia não queria seguir carreira de bailarina, mas ela queria ser veterinária, mas ela tinha uma paixão muito grande pelo balé. Então eu montei algumas coreografias de duo e elas dançaram muito, porque eu fui inscrevendo em tudo quanto era festival, elas deram, eu tenho registro, em um ano, elas deram quase 30, participaram de 30 eventos, dançaram 30 vezes, participaram de eventos, inclusive, muito importantes, como o 1º de março, eu vou pegar aqui uma foto para mostrar para vocês. Aqui, esse foi um evento muito importante na cidade do Rio de Janeiro, que foi um evento em prol da classe artística, e elas estavam lá no meio, as duas. Então eu levava elas para tudo quanto era canto, tá aqui, ó. A Juliana e a Patrícia. A Juliana é de cima, a Patrícia é de baixo. E aí monta daqui, faz espetáculo daqui, dali, dança aqui, dança ali. E de repente eu resolvi montar um espetáculo de mais peso, né, mais tempo. E na época minha mãe dava aula de canto e tinha um grupo, Centro Experimental de Ópera. Ela juntava os alunos dela para fazer apresentações. Aí eu tive a ideia de juntar dança e ópera e fiz um roteiro e criei um espetáculo chamado Luminescência. Luminescência, com um texto inspirado em textos da Clarice Lispector, de um livro, inclusive, com esse nome. E esse espetáculo, que eu inclusive coloquei no meu story, essas fotos que eu mostrei para vocês, é do Luminescência. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Tem essa aqui, mas essa aqui sou eu, porque a Lilian Lobato, ela participava também. A Lilian Lobato tinha sido minha aluna lá na Tatiana Lescova e também tinha dançado no grupo Clama. Então, mas como ela também viajava, ela era comissária de bordo, e quando ela não estava e nós tínhamos espetáculo, eu entrava no lugar dela, porque era uma parte bem mais teatral, né? Quando ela fazia, tinha movimentos coreográficos. Quando era eu fazia mais a parte teatral. E esse espetáculo, ele me trouxe uma alegria muito grande, porque foi a primeira vez que eu consegui levar um espetáculo para público carente, né? Pessoas carentes. Subimos o morro, fomos para o Morro do Vidigal, para o grupo Nós no Morro, e fomos apresentar lá, adaptando, fazendo iluminação com lata, né? Com lata, luz dentro da lata, e levando mesmo o espetáculo para dentro da comunidade, que era uma coisa que eu queria fazer e eu não conseguia, né? Sempre esbarrava com alguma coisa, desde o Dancor, que eu procurava fazer isso e não conseguia. Então, dessa vez, nós levamos ópera, Ricardo Góes e Carla Vilela fazendo o canto, e as bailarinas, a Patrícia e a Juliana. Lilian. Então foi um espetáculo que me deu essa realização, né? Essa coreografia ela me realizou por esse lado, de eu ter podido realizar esse meu sonho de dançar junto a um público, como eu tinha experimentado no domínio público com Oscar Arraes, mas era dentro de escola pública. Ali não, ali foi na rua, foi dentro da comunidade do Vidigal, e isso me deu uma alegria enorme, imensa. Bom, aí nesse ínterim eu fui convidada para ser também a maître da Companhia de Balé de Niterói. Fui convidada pela Eufani Peçanha para dar aula e ensaiar, né? Remontadora do balé Copélia e de outros balés.
Então eu comecei a trabalhar também na companhia do Balé de Niterói. Até que houve um problema com dinheiro. O dinheiro não entrava, não chegava da prefeitura para pagar os bailarinos. E eu, então, me recusei a continuar trabalhando com os meninos, principalmente os rapazes, não recebiam dinheiro, não comiam, não se alimentavam. Como é que eu ia ficar exigindo, né, técnica? E, então, eu falei, não, eu não tenho a menor condição de continuar desse jeito, né, faltando dinheiro. Então, eu separei aqui, ó, essa foto aqui. Nessa foto aqui eu, a Lilian Lobato e o Fernando Coelho, filho da Eufani, na coxia. E aqui tá o artigo do que saiu no jornal. Vocês não vão conseguir ver porque vai reversa, né? Atraso de pagamento ameaça a Ópera Coppelia. E aí aqui embaixo diz, né, eu, né, no caso a Metre, a Moema Correia diz que a situação impede que os bailarinos fiquem concentrados nos ensaios. Precisamos estar com um pique firme e forte para que possamos levar a fantasia ao público. Somos artistas e temos que estar bem interiormente para podermos trabalhar. Então eu fiz um movimento junto à prefeitura e eu disse, não, se não tiver dinheiro não tem espetáculo. Eu suspendi o espetáculo. Bom, não preciso dizer que isso criou um problema. E aí eu saí da companhia do Balé de Niterói. Mas foi um período bem interessante, né? Trabalhar com aqueles jovens. E aí eu estava falando do grupo eu falei do Dancor, falei do Reticências, falei da coreografia, né? Que eu montei para ir para Salvador. E eu participei de uma montagem do grupo Continua que estava ótimo, da Maria Lúcia Prioli, no Leme. Ela construiu lá no Leme, dentro de um clube, com apoio do Camecão, aquela coisa toda, ela construiu essa oficina de arte Continua que estava ótimo. E aí ela me chamou para dar aula. Eu dava aula de balé e trabalhava coreografia de musical junto com ela. Foi a minha experiência de musical, nunca tinha coreografado para musical. Até que ela resolveu criar o musical Faces, com direção do Amir Haddad. Querem um suquinho de laranja? E eu fui, então, chamada para fazer a coreografia deste musical, com direção do Amir Haddad. E ela fez um trabalho muito bonito, muito primoroso de seleção. Nós passamos um mês dando aulas e workshops, vários. Muitas pessoas se inscreveram e desses workshops nós iríamos escolher o elenco. Durante os workshops eu tive o prazer de conhecer uma moça linda, chamada Daniela Pérez. Um brilho de moça em todos os sentidos. Simpática, alegre, muito talentosa, muito talentosa. A Dani, nós fizemos uma banca, né, para escolher o elenco. Ela era meu docinho de coco, meu xodó. Mas não foi escolhida pelo diretor, né? O Amir Haddad não escolheu a Dani para o Faces. Mas ali eu tive
prazer de trabalhar com a Clarice Nisquier, com a Katia Bronstein, e a gente fez um espetáculo muito revolucionário. Direção de Amir Haddad não teria como não ser revolucionário. E estreamos no Teatro Casagrande com uma grande pompa, né? Convidados especialíssimos. E logo depois da estreia, o Amir ele foi chamado para fazer parte de uma banca em Moscou, na Rússia. Uma banca, um curso, não sei, era um evento em Moscou. E nós estreamos, e quando nós estreamos, começamos a ver uma série de coisas, a crítica começou meio que nos colocar de frente para coisas que a gente não estava enxergando, não tinha visto durante os ensaios, e a Prioli veio me pedir desesperada que eu desse um jeito, porque tinha que dar um outro alinhavo no espetáculo. E aí foi outra experiência muito interessante, porque eu ficava vendo o espetáculo no vídeo e coreografando onde não tinha coreografia através do vídeo, para depois passar para o elenco. Boa noite, Regina. Então, foi uma experiência muito louca essa, né? Porque, na verdade, com todas as criatividades do Haddad, eu só tinha conseguido fazer coreografia mesmo, montada, marcada. Eu só tinha conseguido fazer uma. E era um musical, né? Musical, coreografia. A grande maioria era improviso. E aí a Prioli achou que a gente tinha que dar um outro arremate. E eu comecei, então, a fazer o arremate pelos vídeos. Foi interessante. Estressante, agoniante e interessante. Mas conseguimos cumprir a nossa temporada no Teatro Casagrande e o espetáculo acabou agradando bastante a gregos e troianos. Então essa foi uma outra experiência nesse período até 1990. Então, eu estou assim, 74, 83, naquele período que eu falei que... E aí eu vou voltar de novo para aquele período, daqueles 9 anos. Por quê? Foi nesse período que eu comecei a me dedicar a estudar por outros caminhos. O fato de eu ter sofrido acidente, eu comecei a estudar muito técnicas alternativas de movimento. E aí eu fui fazer cinesiologia, sinestesia, pesquisar bastante a parte sinestésica do corpo, fazendo cursos no Rio, fazendo cursos em São Paulo. Aí eu fui estudar Feldenkrais, já dentro da escola da Angel, porque eu também continuava com contato com a Angel. A Angel, né, saiu da Tânia, aí ela fez o grupo do Teatro do Movimento junto com o Klaus e a Teresa de Aquino, e logo depois ela vai e cria a Escola Angel Viana. Escola Angel Viana, que eu inclusive ajudei a procurar casa para ver onde é que ia ficar, e acabou então ela indo criar a Escola Angel Viana, que na época era a Escola Angel e Klaus, né? Logo depois Klaus foi para São Paulo, ficou Angel e Rainer. E depois Rainer foi para São Paulo, ficou só Angel. E então eu também, além de todas essas histórias todas de Niterói, de Clama, disso, daquilo, aquilo outro, também tinha a história que eu estava sempre presente de alguma forma dentro da escola da Angel. Dava cursos, não era uma coisa constante, permanente, mas eu estava sempre presente. De alguma forma, eu estava lá presente. E eu comecei, então, a estudar bastante coisa de teorias, Alexander, Feldenkrais,
acupuntura, doin. Eu fui adentrando para essas áreas alternativas, buscando resposta para as coisas que aconteciam comigo. Eu não fui começar a estudar com outro objetivo que não fosse me conhecer melhor. Eu queria saber por que aquelas coisas aconteciam. Por que eu ficava ouvindo toda hora meu tio falando, meu tio que era médico, isso é sistema nervoso, mãe é muito nervosa, muito nervosa. E eu me sentindo sempre muito nervosa, muito estressada, e eu estava com 2 filhos, e eu não queria passar para eles aquilo. Né? Então eu comecei a ler muito, a pesquisar muito, porque era muito difícil para mim entender de onde vinha determinadas coisas que eu fazia, que eu dizia, tanto que durante a gestação da Roberta eu fui fazer yoga, levei as meninas todas para fazer yoga no Orlando Cane, as minhas alunas de balé da Tânia. E porque eu queria procurar outro rumo, né? Outros caminhos para mim. E, consequentemente, eu fui aprendendo que se eu procurasse para mim, eu poderia ensinar melhor, eu poderia ter uma visão melhor do que seria orientar. Né? Por exemplo, quando eu fui para o Clama e sugeri à Paola que fosse para Niterói, para dançar lá, eu já estava ampliando a minha visão para como dar um suporte, como dar um apoio para o emocional e qual a importância desse emocional no princípio de realização. Eu quero realizar. Por que eu não consigo realizar? Porque o sistema nervoso atrapalha. Então eu comecei a... Ríamos. Elas iam fazer yoga, ficavam rindo, imagina. Mas foi assim, né? Então eu comecei a pesquisar todas essas coisas. Foi o período que eu fui abrindo portas de estudo, aproveitando que na escola da Angel sempre tinha abertura para outros cursos alternativos. Eu fiz crânio sacro, eu fiz uma série de cursos ali dentro, porque ela me chamava para eu ajudar na coordenação, na orientação de coisas, e eu aproveitava e fazia o curso junto. Tanto no Rio quanto em São Paulo, eu fui estudando bastante, pesquisando muito. Então, foi um período muito rico de estudo e de pesquisa. Então, eu estou brincando aqui, né? Eu hoje estou, vocês já perceberam que eu estou navegando? Eu estou indo para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Hoje eu não estou querendo seguir nada muito linearmente, não, porque essa época de transição com os meus filhos, com a minha saída de Copacabana para Niterói, não foi uma coisa fácil, de jeito nenhum. Não foi fácil. Essa transição entre um acidente e outro, e eu realizando coisas no meio e me debatendo muito, porque se tem alguma coisa que eu me arrependo bastante é não ter dado mais atenção para os meus filhos quando eles eram menores. Então eu ia sendo levada, talvez por isso esse nosso encontro hoje esteja assim, né? Turbulento nos mares da emoção, porque eu ia sendo levada mesmo. Surgia, às vezes me chamavam para coreografar e eu botava o preço da coreografia lá em cima, porque eu não queria ir, mas eu não conseguia dizer não. Então todo esse desequilíbrio emocional foi muito intenso nesse período, né? E eu tendo que lutar, como foi no caso da companhia do Balé de Niterói, eu tendo que, sem roteiro, hoje eu estou sem roteiro, viu? Eu tendo que realmente enfrentar situações que eu não me sentia preparada para enfrentar, mas eu enfrentava. Então, tudo isso foi me fazendo estudar muito, muito. O lado positivo é que eu fui pesquisando e fui estudando bastante.
bastante. Aí deixa eu ver. E tem um fato muito interessante. Foi uma coisa que aconteceu comigo que foi muito interessante. Lá atrás, ainda na academia da Tânia. Aí a Tânia chega para mim e diz assim: Moema, eu tô querendo ajudar uma pessoa, mas eu não tô sabendo como. Falei: o que que é, dona Tânia? É o Lenny Dale. Falei: o que que tem o Lenny Dale? Ele estava preso, né, por porte de droga. Só que os artistas se reuniram, que não podia, o Lenny não podia ficar sem fazer aula, né, senão ele ia adoecer. Na época ele estava com os Dizzy-Croquettes, né. Foi quando eu me aproximei bem do Ciro Barcelos. E aí a Tânia falou assim: acontece o seguinte, ele pode vir fazer aula, mas tem que ser num horário que não tenha ninguém. Na academia, tem que ser no horário do almoço, não pode ter ninguém. Mas, ao mesmo tempo, a academia não pode ficar sem ninguém. Tem que ter uma pessoa responsável. Quem? Eu, né? Falei: não, dona Tânia, tudo bem, eu dou um jeito, né? Vamos ver como é que eu dou um jeito. E eu ficava dando jeito com 2 filhos bom, é isso aí, desafios. E aí, o que que aconteceu? As aulas acabavam, eu ficava na escola e aí eu fui fazer aula de jazz com quem? Lenny Dale. E quem é que vinha para fazer companhia com ele? A Beth Faria. Então, olha só que companhia maravilhosa, né? Então, eu fiquei um bom período, convivendo com eles ali, éramos nós 3. E outra coisa incrível que aconteceu também na minha vida, são esses brindes que a vida me deu. Olha, a Bárbara estava fazendo aula, essas meninas estão voltando, né? A Paola fazendo aula, a Bárbara fazendo aula, tá todo mundo voltando a fazer aula, coisa boa. Enfim, outra coisa linda que aconteceu comigo foi que Márcia Aidê e Richard Cregan, quando eles vinham ao Brasil, eles faziam aula lá na Tatiana. E a Márcia tinha uma paixão pelo trabalho do Klaus, de conhecimento, percepção de corpo, porque ela sempre teve uma dificuldade grande com o físico dela. As pernas dela eram pernas difíceis de trabalhar. E ela descobriu o trabalho do Klaus. E aí ela construiu uma sala na casa dela de Petrópolis para poder fazer aula com o Klaus quando ela vinha ao Brasil. Então, subia eu a serra para ajudar o Klaus nas aulas com a Márcia e o Richard Cregan. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Pois é. E assim eu participava dos ensaios da Megera Domada, Romeu e Julieta, aquela coisa toda, ajudando o Klaus na orientação dos dois. Foi um outro presente maravilhoso que a vida me deu. Então, esse período todo, quando eu disse para vocês que foi um período muito intenso, quando eu disse para vocês que foi um período que mexeu muito comigo, e que por mexer muito comigo, eu tô assim meio mexida hoje mesmo. Hoje o dia foi difícil. Achar essa carta, essas coisas todas mexeram muito comigo, né? E hoje em dia eu já consigo, tá vendo? O emocional já não me derruba. Também, né? Com 71, haja. Foram Emotional Freedom Techniques. Pois é, eu fui percorrendo essas plagas todas. Deixa eu dar uma olhada na hora. Tá chegando. Eu fui percorrendo essas plagas todas. Ai, meu Deus, cadê? Tá estranha essa imagem aqui. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Não. Oi, Cati.
Da Betinha, minha filhota. Bia, oi Bia. Regina, já falei. Tá. Pois bem, vamos ver lá. No meio dessa turbulência toda, em 1979, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu de câncer. Tive uma ajuda maravilhosa da Marlene Belardi, que hoje em dia está na França, está morando em Paris, que me deu um suporte muito grande, porque o marido dela, na época, o Celso, também estava passando por um câncer, e ela me ajudou muito, ela me ajudou bastante. Ela foi quem me indicou uma vacina homeopática para eu dar para o meu pai, para ele poder ter uma sobrevida, porque não tinha mais jeito, não tinha mais cura. E com a vivência que eu tive com meu pai dentro do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, foi uma outra porta de aprendizado para mim, porque eu me inscrevi como voluntária no Instituto Nacional do Câncer e trabalhei dentro do Instituto como voluntária durante 4 anos. E eu tinha um objetivo maior de estar ali pesquisando, estudando, porque eu fui aprendendo fundamentos do câncer ligados estreitamente e de maneira muito justa com alterações do sistema nervoso. Então, eu comecei a me ver como uma candidata, né? Pela genética, pela hereditariedade e por tudo aquilo que eu vivi, né? De acidente, dessas coisas todas. Então, eu fui para lá para pesquisar, para estudar, para auxiliar. Eu trabalhava no setor de pediatria, levando dança, teatro, arte para as crianças. E, ao mesmo tempo, trabalhando o processo emocional das mães, que ali ficavam e que realmente era uma barra muito pesada. Esse trabalho que eu fiz no INCA, mais tarde eu fiz no Getulinho, em Niterói, na ala de pediatria também, né? Levando o que tem atualmente tem os palhaços, né? Que vão ao hospital. Eu trabalhava com lúdico, em geral. Tá? E aí, eu tive também nesse período uma outra bênção do universo. Já foi no final de 1980, já foi chegando em 1990. Eu estava na escola da Angel e a Angel falou para mim que a Casa das Palmeiras estava precisando estava chamando alunos da escola para fazer estágio. Se eu podia ajudar na construção dessa história, como é que ia ser, como é que não ia ser. Eu organizei, fiz, chamei, só que aí eu me incluí, né? Lógico. E lá fui eu para a Casa das Palmeiras, e lá eu fui chamada pela doutora Anise da Silveira para ficar estudando com ela. Os alunos foram fazendo várias aulas, vários cursos dentro da Casa da Palmeira, e eu fiquei uma semana, que para mim foi um ano, ou mais até, do lado da doutora Anise da Silveira, já no final da vida dela, uma senhora já bem idosa, mas com meu Deus, com uma sabedoria, um poço de aprendizado, e foi uma semana que realmente me valeu por anos. Dali eu comecei a me aprofundar em Jung. Foi quando eu comecei a ir além nos meus estudos, adentrando a área da psicologia, psiquiatria, psicanálise, toda essa parte eu deslanchou ali na Casa da Palmeira com os loucos, né? E muito tempo depois eu fui aplicar tudo isso que eu aprendi ali
num trabalho que eu fiz no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, em Cuiabá. Mas isso é lá na frente. Então, esse período de turbulência que está me levando a estas turbulências internas, ele me levou a muitos aprendizados. Você vê, a vida tira daqui, dá dali, né? É tão bonito isso, né? Tira e dá e tira, fica nessa brincadeira de crescimento interno, interior. Mas, enfim, vamos lá, né? O dia de hoje tá mexendo bastante comigo, viu, gente? Muita coisa mesmo, muita coisa. Bom, já passamos pelo Grupo Clama, já passamos pelo Estúdio 115, pelo Balé da Cidade de Niterói, pelos 2 grupos de dança, o Reticências e o Dancor, e pela Sala do Salesiano. Lá na Sala do Salesiano aconteceu uma coisa muito interessante, eu vou fechar com isso. Essa sala, vai dar tempo. Esta sala, ela ficava num complexo de salas que eram do colégio salesiano. Então, eles não cobravam nada. E eu entrei para fazer o trabalho com as 2 meninas, como eu falei para vocês, né? Só que ali circulava muita gente, muita criança. E era uma sala enorme, não tinha, o chão era de cimento. Eu falei, eu não posso ficar trabalhando com essas meninas nesse chão duro. Eu lembrei como é que eu aprendi com o Maurice Bejar a fazer chão, balanceamento, né? Os quadrados de madeira, com ripa de madeira, enfim. Eu arrumei um piso, mandei fazer um piso, juntei com os pais das 2, né? Cada um deu um tanto e tal, fizemos um quadrado para elas não ficarem trabalhando no chão duro. E ali eu comecei a montei luminescência, só que passava muita gente. Aí volta e meia vinha, a senhora está dando aula de balé aqui, não sei o que, para encurtar a história. Eu acabei construindo uma espécie de um estúdio ali, né? Aí já botei uma divisória, já comecei a arrumar as coisas, ajeitar as coisinhas e tal. E dava aula. Eu comecei a dar aula para crianças, as crianças começaram a vir. E a Lilian Lobato, na época, ela trabalhava como comissária de bordo. Foi quando ela me chamou para ir com ela à Alemanha, que ela ia à Alemanha, que a irmã dela morava lá, e ela queria passar um período lá, e ela tinha passagem gratuita, elas tinham direito, ela tinha direito, queria que eu fosse com ela. Eu dei um jeito, arrumei o esquema, e lá fui eu para a Alemanha. E fui visitar Paola, lá em Wiesbaden. Aliás, foi o que me impulsionou, porque eu falei, opa, vou poder ir lá em Wiesbaden dar um abraço naquela guria. Aí fui para lá, e lá eu tive a possibilidade de, na cidade de Karlsruhe, onde ficava a irmã da Lilian, eu fiz um curso de osteopatia, rápido, foi de final de semana, um workshop, né? Que me ajudou bastante. E mal sabia eu que ia me ajudar muito mesmo. Quando eu voltei ao Brasil, meu filho teve levou um tombo, teve uma fratura exposta no braço, e graças às coisas que eu aprendi lá, eu consegui fazer uma recuperação perfeita no braço dele, na mão. Ainda briguei com os ortopedistas no hospital. Mas você vê como é que a vida, né, vai levando a gente e vai dando e vai nos presenteando com essas coisas lindas, né? Eu tive esse prazer de ter essas meninas todas lá comigo. Começou a crescer o número de meninas, eu comecei a realmente fazer um estúdio, né? Comecei a gerar uma administração com tudo, né? Com diária de classe, quando eu construí mesmo uma escola ali, naquela sala. E quando eu fui falar com o padre, que
que aí, já que isso vai acontecer, então vamos abrir para o colégio, vamos fazer as coisas todas. Os padres fecharam as portas para mim. E aí, nessa época, a Lilian, que havia ganho um dinheiro lá que ela recebeu da Panam, ela falou para mim, vamos abrir um estúdio? E foi assim que surgiu Arte em Movimento, uma escola no centro de Niterói, bem no centro, ali na Lopes Trovão, com Moreira César. Assim surgiu a Arte em Movimento, dessas idas e vindas, dessas vindas e idas. Eu tinha, na época, as alunas do Salesiano, que chegavam à média de umas 40, 50 alunas só. E com essas meninas, nós, mais a Patrícia, mais a Juliana. Patrícia chegou a ser professora da escola e fomos nós. A Juliana foi para no Companhia de Balé de Niterói, fez prova, passou. A Patrícia ficou comigo. E lá na Arte em Movimento, que eu vou continuar no próximo encontro, eu criei um novo grupo, que era o Grupo Fluxo. Eu sempre construía grupos, porque o grupo ele dá a possibilidade de você desenvolver o lado profissional, né? Se você dá aula, a aula ela te leva até um certo ponto de desenvolvimento. Para você poder levar o aluno a um ponto de desenvolvimento maior, você precisa do cunho profissional. Por isso é que eu construía sempre grupos, né? Estava sempre gerando um movimento para que a dança pudesse acontecer para fora da sala de aula. Porque dentro de sala de aula você não faz bailarina, né? Não faz ator, não faz artista. O artista precisa do público, ele precisa de estar em contato com o público. Então, eu sempre lutei muito por isso, sempre batalhei muito por isso. Inclusive, desde sempre, na Academia da Dona Tânia, eu meio que, né? Uma vez a Conchita falou, moema danada, porque ela sai fuçando, não quero saber. Onde tinha buraco, eu enfiava a aluna minha dançando. Deixa eu ver aqui o tempo, meus amores, está em cima da hora. Bom, está em ciminha da hora mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, mandar um beijo enorme para todos vocês que ficaram aqui comigo, que me possibilitaram desenvolver essas coisas. Bom, hoje foi um dia bem sem roteiro, como disse a Paola. Não teve roteiro hoje, não teve. Teve uma ida e vinda, teve muita paixão, muito amor, muita dedicação, há sempre estudos constantes e permanentes no desejo de evoluir cada vez mais no que eu fazia e no que eu faço. Uma boa noite para vocês. Até!